Curai os enfermos e expulsai os demônios. Capítulo 15. A oração da fé. Tiago disse, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. Essa promessa foi feita a qualquer um que esteja doente. Nunca poderemos fazer a oração da fé se estivermos nos perguntando se é a vontade de Deus realizar o que lhe estamos pedindo. Quando, por exemplo, você está orando por um emprego em outra cidade, você pode ter fé que Deus vai responder você de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade dele, porque ele não revelou na palavra dele onde é que você iria trabalhar, ou ele pode ter dito para você e você crê, né, que foi ele que falou com você especificamente que ele vai te dar um emprego em tal cidade. Mas se você não tem esse entendimento, se você não teve essa revelação, Deus não falou com você, não está na palavra, você pode crer naquilo que você ora, que você receberá se for da vontade de Deus. Mas, por exemplo, a gente deve colocar na oração, se for da vontade do Senhor, se a gente orar para orar por salvação por alguém, não. Porque Deus quer salvar todos. A gente não precisa também orar perguntando, Deus, você quer expulsar o demônio daquela pessoa? Não, porque Deus quer libertar todos. Deus não quer ninguém preso no pecado e nem padecendo numa cama, no leito de um hospital, em cama. É necessário ter fé. A fé se manifesta quando nós sabemos o que Jesus conquistou para nós, o que é nosso. Se você achar que não é da vontade de Deus que você seja curado, não deve fazer qualquer esforço para sarar, mas sim resignar-se à sua sorte e dizer a todos que está sofrendo por amor ao Senhor. E eu lembro com muita tristeza, eu acho que em 2015, uma missionária aqui no Brasil, muito famosa, pelo menos para mim, eu acho que ela é famosa, muito conhecida. Ela tem um sobrenome muito conhecido e ela morreu, ela começou a definhar, teve um câncer, aí ficou restaurada do câncer, depois o câncer voltou e ela foi minguando, e eu lembro que no final ela já estava cega, ela ficou cega e ela falava, eu não me importo de estar, alguma coisa assim, eu não me importo de estar com essa enfermidade, porque eu amo Jesus e eu só quero Jesus. E assim, ela abraçava aquela enfermidade como se fosse, não, na hora que Deus quiser vai passar. Enquanto isso eu estou abraçando esse momento. Mas a gente não pode aceitar coisa ruim. Eu fiquei muito triste quando ela morreu, muito, mas muito triste, muito abalado. A oração da fé. No que se refere à oração da fé, muitas pessoas têm a ideia de que ela sempre significa uma resposta imediata. Acham que se os resultados não se manifestarem no mesmo instante, não o realizaram com fé. Sem dúvida, muitas pessoas não receberam a cura do Senhor para o corpo porque querem ditar ao Altíssimo exatamente como e quando desejam ser abençoadas. Eu lembro até de uma irmã que ela falou, olha, eu estou na batalha da fé, crendo que vou ser curada disso, e eu dei o prazo até o mês que vem. Eu disse, oxe, é você que vai se curar? É você que vai fazer, minha irmã? Fazer a oração da fé não quer dizer necessariamente que a sua resposta será vista ou sentida imediatamente. Ela é a oração de quem sabe o que a palavra declara, está certo de que o Pai ouviu a sua prece e tem conhecimento de que o Senhor fica responsável por sua própria aliança ao responder e manifestar o resultado dos pedidos. O Altíssimo pode fazer isso instantaneamente ou gradativamente, mas uma coisa é certa, Deus responderá à oração da fé. Se o Pai cura instantaneamente ou gradativamente, não tem importância. Sua palavra permanece verdadeira e é nosso dever crer e não duvidar. A fé e os sintomas. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5,15. Apesar de permanecerem alguns sintomas da enfermidade, como acontece às vezes, a fé declara que a obra está feita pelo que a palavra diz. A fé não teme firmar-se na Escritura. Ela não tem nada a ver com coisa alguma a não ser com a palavra. Fé na palavra de Deus. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e vai acontecer. João 15,7. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14,4. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11,24. Poderia provar isso por centenas de acontecimentos, que isso é verdade, né? No entanto, não os conto aqui para que a sua fé não se apoie no que aconteceu com outras pessoas, mas no que a palavra diz. O relato de uma experiência nunca produzirá fé, mas ouvir a palavra o fará. A fé e os nossos 5 sentidos.
Se a visão e o tato pertencem ao homem natural, a fé pertence ao homem sobrenatural, e todo cristão é uma pessoa sobrenatural. Com relação às coisas naturais, podemos aceitar a evidência dos nossos sentidos como verdadeira. Contudo, quanto às espirituais, quando essa evidência contradiz a palavra, devemos ignorar nossos sentidos e crer no que afirma a Bíblia. Qual a prova de nossa cura? Uma sensação súbita de calor? Um arrepio de frio ou a palavra de Deus? O que é que vai nos garantir? O que é que vai nos garantir a salvação? O que é que vai nos garantir que nós somos curados, sarados? O arrepio na hora da oração ou a palavra? Muitas vezes tenho me perguntado por que algumas pessoas que acham absurdo crer na palavra, que a palavra é verdadeira, mesmo quando seus sentidos testificam o contrário, ficam tão prontas a ter fé quando um de seus filhos corre o risco de contrair uma doença contagiosa. Acham que o filho vai pegar uma tosse dentro de alguns dias porque brincou com o Joãozinho, que está de cama com coqueluche. Coqueluche. Nunca vi essa doença. Essas pessoas não têm qualquer evidência física de que o filho começará a tossir. Esperam a tosse inteiramente pela fé na coqueluche de Satanás. Não sentem nada, não teve nada, apenas creem. Elas têm fé nisso. Aí daqui uns dias fulano vai manifestar. Como é que sabem? Essas pessoas têm o que nós chamamos de fé na doença. Elas têm aquele pensamento, eita, tem um resfriado, eita, eu vou gripar. Tenho certeza, porque todas as vezes que eu tenho um resfriado, eu gripo. É assim, ó, tiro e queda. As pessoas, elas têm uma fé, não aconteceu nada, não tem evidência alguma, mas elas creem e confessam com a boca delas. Ter fé na palavra sempre agrada ao Pai. Podemos aceitar a evidência de nossos sentidos enquanto eles não contradizem a palavra, mas quando a Bíblia difere deles, devemos ignorar sua evidência e agir conforme as Escrituras. Quando fazemos isso, o Pai honra sua palavra e a cumpre em nossa vida. Sempre estamos seguros quando cremos em Deus. Não importa quão convincentes sejam as evidências de nossos sentidos, o que o Senhor diz é sempre a verdade. Aqui ele fala sobre Abraão e a sua fé, que Abraão, mesmo ele tendo um corpo amortecido, velho, ele creu contra a esperança e creu que o Senhor daria um filho para ele e para Sara, né? Porque o Senhor tinha prometido, e mesmo dando assim, mesmo contra toda a esperança, ele creu. Mesmo tudo o contrário, ele creu e ele se fortificou na fé, dando glória a Deus. A palavra crer é um verbo exprime ação. Eu diria, Abraão agiu segundo o que Deus lhe dissera que aconteceria. E do mesmo modo Sara, né? A palavra Sara também recebeu em seu corpo mortal a capacidade de gerar e ter filho fora da idade. A fé e o homem natural. A fé não se preocupa com aquilo que o olho natural pode ver, com o que o ouvido natural pode ouvir, nem com o que o corpo físico é capaz de sentir. A fé apenas vê a onipotência. A fé vê apenas aquilo que Deus é, e não o que o gigante se mostra, né? Que tipo, que ele tá querendo aparecer. Fé versus razão. A fé é um fundamento na palavra. A razão é turbada, agitada e nervosa por aquilo que acontece no natural. A fé permanece tranquila, porque sabe que o Senhor não pode mentir. A fé e a palavra são vitoriosas. Quando você une a fé com a palavra, a vitória é naquilo que você disse e da maneira como você age. O salmista disse, olha, eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Aí o Charles Spurgeon, ele fez uma paráfrase com esse texto e ele falou, escondi a tua palavra no meu coração para evitar a enfermidade por intermédio de ti. A verdadeira fé em Deus e em sua palavra nunca desanima. A fé persistente sempre vence. A fé é firme, a fé não falha, a fé não cede, não se abala. A palavra fala em Hebreus, irmãos, eu não quero que vocês sejam preguiçosos, indolentes, né? Mas eu quero que vocês sigam o exemplo daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. A fé é a vitória. A fé toma posse. A palavra fala, né, que todo o local que nós pisarmos o pé será nos dado por herança. E Satanás sabe que os interesses de Deus e os nossos, né, e os seus são idênticos.
quanto em relação às promessas dele. Cura, salvação. Ele tem conhecimento de que o Senhor é seu aliado. Sabe que o Altíssimo não pode deixar você fracassar enquanto você confia em sua palavra, porque não poderia fazer isso sem que ele também saísse derrotado, e isso é impossível. Não desista, considere-se são no corpo, tenha certeza de que será restaurado, e reclame seus direitos de aliança. Então Deus receberá o louvor e você alcançará a vitória. A fé é a vitória, como diz em 1 João 5,4. A fé que vence o mundo, esta é a nossa vitória. Sejam abençoados na prática da palavra.